dia a todos. Votos de muita paz. Queremos só deixar registrado mais uma vez o nosso agradecimento a esta casa pelo convite e pelo carinho, pelo amor fraterno que sempre nos proporciona ao estarmos aqui juntos. Muito obrigado. Rogamos o apoio e o amparo dos queridos amigos e irmãos do plano espiritual. Relembramos nossa querida Irma de Castro, Meimei, toda a equipe espiritual dessa casa, que possa nos envolver a todos em vibrações de muita luz e muita paz. O tema das nossas reflexões para essa manhã: não valorizes o mal. Registra o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, obra essa psicografada por Francisco Cândido Xavier e publicada pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1941, no seu capítulo 7º, que se intitula A Luta contra o Mal. Vai então haver um registro muito importante de que todas as ocorrências, que dentre todas as ocorrências das atividades apostólicas, aquelas que mais chamavam a atenção dos seus discípulos e apóstolos estavam relacionadas com aqueles encontros de Jesus com as pessoas que estavam sofrendo a influência, a injunção, estavam sofrendo o assédio daqueles espíritos ainda equivocados, ainda perturbados e consequentemente perturbadores. Aqueles espíritos então que, exercendo a sua ação sobre essas pessoas, subjugavam-nas, causando dores e muito sofrimento. Então, aqueles encontros sempre constituíram para os discípulos e apóstolos motivos de grande admiração pelo que acontecia na sequência após aquelas primeiras cenas. Mas essas cenas todas eram muito difíceis, porque quando um espírito está exercendo uma influência sobre outra pessoa, no caso os encarnados, sempre causa muita dor e muito sofrimento. Com o advento da doutrina espírita, essas influências, que então nós sabemos serem denominadas as obsessões, elas são perfeitamente explicadas e tratadas em O Livro dos Médiuns, na segunda parte das Manifestações Espíritas, especificamente no capítulo 23 da Obsessão. Dentre os companheiros de Jesus, o discípulo e apóstolo Tadeu era aquele que mais se deixava impressionar por aquelas situações, por aquelas cenas dolorosas. A situação das pessoas que eram trazidas à presença de Jesus, sempre com muita dor, com muito sofrimento, sempre estampada nos seus semblantes, consternados, doloridos, aquelas situações que aquelas injunções causavam às pessoas. Então, essas situações todas, que eram de dor e de sofrimento, causavam um grande impacto no coração do discípulo e apóstolo Tadeu, chegando a tocar mais intimamente as fibras mais íntimas do seu coração. Mas, a partir da atuação do Divino Amigo, atuação enérgica, quando assim era preciso, mas nunca destituída do necessário respeito, da fraternidade, do amor, então, quando esses espíritos equivocados, perturbadores, eram sofrendo aquela ação benéfica, aqueles fluidos de Jesus, afastavam-se das pessoas e, ao se afastarem então naqueles momentos, os então obsediados e também todas aquelas pessoas que estavam envolvidas no processo, geralmente eram as pessoas que levavam essa pessoa obsidiada à presença do Mestre, todos eles experimentavam então um grande alívio, deixavam transparecer nos seus semblantes expressões de alívio e também pronunciavam exclamações de louvor. E Tadeu, então, nessas horas, naqueles momentos, volvendo os seus olhos para Jesus,
deslumbrado, maravilhado com os efeitos proporcionados pelo Mestre, pela sua ação sempre pautada no amor, no carinho, no respeito. Aquilo maravilhava, em especial, o discípulo e o apóstolo Tadeu. De um lado, situações difíceis de dor e de sofrimento, mas a partir da atuação do Mestre Jesus, a libertação, e as pessoas voltavam à situação de paz, de equilíbrio e de domínio de si próprias. Certo dia, quando Jesus, então acompanhado pelos filhos de Zebedeu, os dois irmãos Tiago e João, havia se deslocado para a localidade, para as cercanias, próxima à cidade de Cesareia de Filipe, e naquele dia então, uma pobre senhora obsidiada fora trazida à presença buscando Jesus para que ele pudesse anular aquela ação que os espíritos perturbadores estavam causando, uma verdadeira subjugação àquela senhora. Não encontraram o Mestre, foram então recorrer ao apóstolo Tadeu. Não obstante toda boa vontade, não obstante todos os esforços empreendidos pelo discípulo e apóstolo, não foi possível libertar aquela pobre senhora daquela influência perturbadora. Tadeu ficou então muito preocupado. A situação ocorreu, passou-se aquela noite, e somente no dia seguinte, à noite, quando Jesus então regressara da cidade de Cesareia de Filipe, foi-lhe relatado o fato, e a pobre senhora foi trazida novamente à sua presença. Então, na presença confortadora do excelso amigo, o Consolador por excelência, foi possível à infeliz mulher recuperar então o seu equilíbrio, a sua paz, o domínio de si própria. Observando o fato, Tadeu ficou muito feliz, porque fora possível libertar aquela senhora daquela influência perturbadora daquele espírito infeliz. Mas ao mesmo tempo, a situação fez com que Tadeu caísse em profundas reflexões, em profundas meditações. E ele começou então a se perguntar por que razão o Mestre não tinha transmitido automaticamente a ele e aos demais companheiros essas condições, essas possibilidades de poder afastar esses espíritos perturbadores, esses espíritos que, ainda dominados momentaneamente pelo mal, se tornavam adversários do bem. Uma outra interrogação também bailava na mente do discípulo e apóstolo Tadeu. Por que Jesus não promovia de uma única vez a aproximação de todos esses espíritos e, por intermédio de sua ação, de sua autoridade, não libertava definitivamente as pessoas daquele jugo que tanto sofrimento, que tanta dor causavam? Numa noite tranquila, o discípulo procurou então avistar Jesus para que num colóquio, para que numa conversão íntima pudesse relatar as suas dúvidas e as suas inquietações. Jesus escuta pacientemente o discípulo e depois que ele relatou todos os fatos, ele vai fazer uma pergunta significativa. Ele vai então perguntar: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? E então, naquele momento, o discípulo e apóstolo, como que recebendo uma inspiração do alto, da espiritualidade, vai dizer para o Mestre com muita humildade: Senhor, eu estou procurando edificar o reino de Deus no meu coração. Jesus então olha para ele, sorri e diz: mas se procuras tão elevada realidade, por que reclamas no adversário, em primeiro lugar, essa situação e essa mudança? A implantação do reino de Deus no nosso coração exigirá sempre elevados esforços, de esforço pessoal.
ao mesmo tempo que é imprescindível que nós estejamos sempre atuando no campo do bem. Estejamos fazendo tudo o que for ao nosso alcance para que a luz possa prevalecer em todas as ocasiões. E não esqueçamos, Tadeu, que nesses momentos todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai, soberanamente justo, bom e misericordioso. Precisamos então, Tadeu, além de buscar a nossa própria elevação, pensar sempre no bem-estar das pessoas que também conosco convivem, na nossa condição de irmãos. E não nos esqueçamos que aqueles que mais sofrem são aqueles que mais necessitam da nossa ajuda e do nosso conforto. Tadeu, então, faz uma outra pergunta interessante a Jesus. Mas, Senhor, aqueles espíritos que ainda se comprazem no mal, eles também são nossos irmãos? Jesus vai lhe responder com muito carinho: Tadeu, toda a criação é de Deus. E com certeza todos aqueles espíritos ou todos aqueles homens que envergam temporariamente a túnica do mal, irão envergar com certeza para frente um dia a túnica da redenção, para depois posteriormente envergar também a túnica do bem. É um processo de evolução constante em nossas vidas. O discípulo do Evangelho, Tadeu, ele não vai combater propriamente o irmão, a pessoa, mas ele vai combater as manifestações de ignorância, ele vai combater as imperfeições, ele vai combater a maldade momentaneamente instalada nesses irmãos, porque todos são nossos irmãos. E é interessante nós observarmos, quando dessa fala de Jesus, ele está dizendo que todos nós somos irmãos e que alguns irmãos estão vivendo momentaneamente no campo das situações equivocadas, dos equívocos, e que a nossa atuação nesse momento não é atuar contra o irmão, mas é atuar contra as situações proporcionadas pelo irmão. Ninguém vai querer nenhum prejuízo ao irmão, mas é preciso atuar naqueles atos equivocados que o irmão está realizando para ajudá-lo também na sua elevação, para ajudá-lo no seu desenvolvimento. Aproveitamos esse momento para fazer um registro de uma informação bastante interessante, importante. Consta nas duas últimas obras da codificação, no frontispício dessas duas obras, a penúltima obra, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, e depois na última obra da codificação, o livro A Gênese, os milagres e as predições, também segundo o Espiritismo ou a doutrina espírita. No frontispício há um registro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Deus não quer a morte do ímpio, antes Ele quer a sua conversão, Ele quer o seu retorno ao caminho do bem, Ele quer que ele viva. Então é muito interessante ter sido colocado essa citação, essas expressões, em duas obras da codificação. Profeta Ezequiel, versículo 33, versículo 11. Deus não quer a morte do ímpio, quer antes que ele se converta, que ele deixe o mau caminho e que viva. Nos dizendo com isso que a verdadeira vida vai ocorrer a partir do momento em que forem abandonadas as situações que ainda envolvem momentaneamente o mal, porque a verdadeira vida começará no momento em que nós começarmos efetivamente a vivenciar o bem. Então é Jesus complementar o seu ensinamento ao apóstolo Tadeu, que é um ensinamento a todos nós. Tadeu, jamais esqueçamos, jamais olvidemos o bom combate. Não despreze nunca nenhuma oportunidade de trabalhar pela luz, de edificar o bem aonde quer que você esteja. Em qualquer situação que tu tenhas a oportunidade de participar, promova sempre a luz e edifique sempre o bem, em qualquer situação.
E mesmo nas situações mais difíceis, lembre-se que são nessas oportunidades que nós teremos a grande bênção de demonstrar a nossa fidelidade a Deus, de demonstrar o nosso entendimento com relação a esses ensinamentos superiores que devem dirigir a nossa vida. Abraça então, Tadeu, abraça sempre o teu irmão em sofrimento, mas segue o teu caminho no mundo, atento sempre aos teus próprios deveres. E em qualquer circunstância, promova sempre o amor fraterno. Valorize sempre o bem em qualquer oportunidade de tua vida. O ensinamento é muito precioso. Ele foi trazido já há 78 anos nessa obra, que era a qual nos referimos, a obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, psicografia do nosso querido e estimado Francisco Cândido Xavier. Mas o ensinamento tem um valor imenso para nós nos dias de hoje, porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. E naquele momento em que começou a haver uma dispersão dos discípulos e apóstolos, que ainda não conseguiram, dos discípulos, melhor dizendo, dos apóstolos não, porque Jesus teve muitos seguidores, teve muitos discípulos, mas teve somente 12 apóstolos. E dentre aqueles que eram seguidores, dentre aqueles que eram discípulos, em determinados momentos em que foram chamados à luta mais dura, mais áspera, a ir de casa em casa, a ir às cidades levando a mensagem consoladora, muitos dissiparam, muitos desistiram. E naquele momento Jesus então pergunta para os 12 apóstolos: e vós, quereis também me abandonar? E naquele momento, o discípulo e apóstolo Pedro, como que recebendo uma iluminação, como que recebendo uma inspiração da espiritualidade superior, vai dizer: mas mestre, se nós te deixarmos, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não te deixaremos, porque tu estás trazendo grande direcionamento para as nossas vidas. E efetivamente, a mensagem de Jesus são palavras de vida eterna, que tem valor e cabimento em todos os momentos da nossa vida, em todos os tempos e para todas as humanidades. Mas é importante então agora relembrarmos nesse momento a pergunta feita por Jesus ao discípulo e apóstolo Tadeu: qual o principal objetivo das atividades de tua vida? E a pergunta pode ser feita para nós: qual o verdadeiro objetivo das atividades de nossa vida? E analisando a resposta inspirada do apóstolo e discípulo Tadeu, a implantação do reino de Deus em meu coração. E esse é o grande momento da nossa existência, do nosso processo reencarnatório. Os tempos são tão importantes. O momento em que nós estamos vivendo é tão crucial. Se de um lado nós temos a implantação já de uma nova era, em que o nosso planeta já está começando a vivenciar as primeiras luzes dentro da transição planetária, quando então o planeta evoluindo da sua condição de mundo, de provas e expiações, para os primórdios da regeneração, esse é um momento fundamental, porque nesses momentos de transição, quantas situações complexas nós vemos e estamos vivendo e vendo acontecer. E é natural que assim ocorra, porque se de um lado nós temos ainda uma pretensa dominação do mal, que voltamos a dizer, é momentâneo, é passageiro. Aqueles companheiros, sejam encarnados na condição de espíritos encarnados como nós, ou na condição de desencarnados, efetivamente como espíritos, momentaneamente podem se comprazer no mal. Mas essa situação é passageira, porque todos os espíritos foram criados da mesma forma pelo Pai Celestial, simples e sem nenhum conhecimento.
mas fomos criados com uma finalidade superior. Todos nós chegaremos todos um dia à perfeição. Então, se alguns enveredaram pelo caminho do mal, do equívoco, do erro, da criminalidade, da viciação, esse é um processo momentâneo, pelas fraquezas naturais dos espíritos em processo de evolução e de elevação, mas momentâneo sempre, porque verdadeiro, perene, imperecível é o bem em nossas vidas. E o bem há de prevalecer sempre dentro do processo de evolução e de elevação de todos os seres. Só que é importante então para nós que vamos tomando conhecimento com essas realidades maiores e superiores, começarmos então efetivamente essa implantação e essa realização do reino de Deus em nosso coração. Só que para isso é indispensável que nós comecemos a viver efetivamente o bem. E ao viver o bem, um dos primeiros aspectos a serem observados e também vividos por nós é nunca valorizarmos o mal. Nós precisamos valorizar sempre o bem, o belo, o justo, o honesto, aquilo que é correto. Vivenciar sobre todos os aspectos. Dessa forma nós começaremos a implantar então o bem em nossos corações. E o bem implantado em nossos corações é condição sine qua non, sem a qual não, imprescindível para que nós possamos fazer a implantação do reino de Deus em nossos corações. Então precisamos começar a trabalhar o bem em nós. Em nossa fala, as nossas palavras sempre devem ser no sentido de promovermos o bem. Lembremos Jesus, que nos seus 3 anos da mais gloriosa missão apostólica que o mundo já conheceu, durante os 3 anos em que esteve conosco, jamais Jesus pronunciou uma palavra que fosse ofensiva, que fosse no sentido de causar qualquer situação de constrangimento a qualquer pessoa. Ele usava com certeza a energia quando assim era preciso, mas nunca dissociada do amor fraterno, do respeito, do carinho e do amor para com as pessoas, porque ele sabia que todos nós somos espíritos em evolução, na infância ainda espiritual. Então, muito severo, muito rigoroso contra o mal que existe ainda, momentaneamente, contra situações de imperfeição, contra os vícios, contra a corrupção, contra todos os demais processos que assolam e fustigam a humanidade, mas sempre com muito carinho, com muito amor para com aquelas pessoas que momentaneamente estão envergando a túnica do mal, mas ele sabia que envergarão logo na sequência a túnica da redenção, para depois, dentro do processo evolutivo, envergarem efetivamente a túnica do bem. Esse é um processo natural em nossas vidas. Então, nossa participação nesse momento é muito importante, de também tentarmos alijar o mal sobre qualquer aspecto que tente investir ou esteja instalado em nosso íntimo, em nosso ser. Precisamos envidar todos os esforços, fazer todos os sacrifícios, pois como Jesus bem registrou ao apóstolo Tadeu, essa elevação vai exigir um esforço pessoal de grande monta. Precisamos então agir em nosso próprio benefício, na nossa própria evolução e elevação, ao mesmo tempo em que também ajudamos no processo de evolução e elevação das pessoas que convivem conosco, sob todos os aspectos, desde o círculo familiar e íntimo, comum a todos nós, a nossa família, e esse círculo vai se alargando e chegando a demais dimensões, vai chegar no trabalho, vai chegar no trânsito, vai chegar em todas as reuniões, em todos os acontecimentos, fatos da vida social, fatos que parecem os mais simples em nossas vidas, mas são oportunidades das mais grandiosas
para nós promovermos o bem aonde nós estivermos, com quem nós estivermos e o que nós estivermos fazendo, promover sempre o bem, procurar implantar a luz e levar o bem sobre todos os aspectos. Então é por intermédio da fala que nós teremos as grandes oportunidades em nossas vidas de levar o bem às pessoas, falar palavras boas, levar ensinamentos instrutivos que possam ajudar todos a se elevar. Jamais fazer críticas ou situações que possam denegrir a imagem de qualquer pessoa, às vezes sob a forma de brincadeira. Quantas degradações, quantas situações são criadas por brincadeiras aparentemente inofensivas. A gente tem registro das situações de bullying, tão comum nos dias de hoje, em especial entre os jovens, quando geralmente são brincadeiras, são observações feitas a respeito de pessoas que vão causando essas situações de constrangimento, que às vezes chegam no ápice ou no momento que podem se transformar em situações que são verdadeiras tragédias, como nós temos visto, ouvido e presenciado, não só em nosso país, como em tantas outras situações. Então é por intermédio da palavra que nós temos a grande oportunidade e bênção de promover o bem e não deixar, ao mesmo tempo, que o mal se propague. Porque quantas coisas chegam ao nosso conhecimento e nós podemos levar adiante as situações promovendo o bem ou impedindo o alastramento, a propagação do mal. São assuntos que chegam até nós em todos os momentos, pelas notícias, pelos noticiários, pelos registros de situações degradantes que infelizmente a mídia ainda divulga e propaga, porque se assim o faz, é porque encontra ressonância, é porque encontra receptividade da parte de grande parte ainda da população. Mas a nós nos compete não divulgar aquilo que é ruim, aquilo que é degradante, aquilo que é vil, mas ao contrário, valorizar sempre as situações, valorizar sempre as pessoas. Os exemplos estão chegando a todo momento em nossa vida. Recebemos uma mensagem pelo WhatsApp ou por outros meios de comunicação, pelas redes sociais. Quantas vezes vem situações que não merecem ser divulgadas, que não merecem ser compartilhadas, mesmo quando são piadas aparentemente inofensivas, mas se tem alguma degradação, tudo que contém degradação não merece ser levado adiante, não merece ser potencializado, não merece ser ampliado. Recebemos a coisa, não é de bom conteúdo, fica por ali mesmo, apaga essa mensagem, não repassa adiante. Qualquer situação que chegue ao nosso conhecimento, se é ofensiva, se não vai trazer o bem, se não está relacionada com a verdade, que grande parte das vezes não está, não devemos passar adiante situações iguais a estas, porque estaremos a contrário senso daquilo que nos compete, valorizando, potencializando o mal, quando o que nos compete é valorizar o bem. Tem uma passagem muito interessante, quando o grande filósofo Sócrates está na praia fazendo suas meditações, suas reflexões, com toda tranquilidade, profundas reflexões a respeito das questões mais intrincadas e difíceis da vida e do ser humano, quando chega um jovem à sua presença, afoito, atabalhoado, ofegante, e diz: Sócrates, tu sabes o que estão falando a teu respeito? O filósofo permanece tranquilo. E quando o rapaz ia então começar a falar, o motivo que eu trouxe à presença do grande filósofo, Sócrates faz um gesto e pede: meu amigo, meu irmão, antes de você me falar o que tens para me dizer, tu já passaste pelos 3 crivos, o que irá me falar? O rapaz não entende a postura do filósofo e diz: quais crivos, Sócrates? Em primeiro lugar, o primeiro crivo ou a primeira peneira. Você passou pelo crivo ou pela peneira da verdade, o que você vai me dizer? E ele para, pensa e diz:
Da verdade? Sim, é verdade o que você vai me dizer? Bem, Sócrates, eu não sei se é verdade, porque eu ouvi falar. Alguém falou, alguém comentou, alguém divulgou, mas eu não tenho certeza se é verdade. Se tu não tens certeza da verdade, vamos então analisar agora o segundo crivo, ou a segunda peneira, que é justamente a bondade. O que tu irás me falar é bom para mim, para o meu desenvolvimento, para a minha vida, para a minha situação? Vai trazer algo de bom nesse momento para a minha vida? De bom, Sócrates? Não, com certeza que não, porque estão falando coisas... Acalme-se. Veja, tu não tens certeza se é verdade. E tu está me dizendo que não é bom. Mesmo que fosse verdade o que tu irias me dizer, se não é bom, é preciso pensar se é conveniente, se é oportuno me falar. Mas vamos passar pelo terceiro crivo, pela terceira peneira, que é da utilidade ou da necessidade. O que você veio me falar é útil? É necessário? Bem, Sócrates, eu creio que não, porque é uma coisa ruim que fala a teu respeito. Então eu creio que não é útil e também creio que não é necessário. Então o filósofo, com toda tranquilidade, coloca a sua mão no ombro do rapaz e diz: mas então veja, meu amigo, se o que tu tens para me falar, se talvez nem seja verdade, porque tu não sabes, mas não é bom, não é útil, não é benéfico, por que me falar? Vira as costas e continua caminhando tranquilamente, volta novamente às suas reflexões mais profundas. O ensinamento é tão simples, mas é tão precioso para nós. O que vamos falar aos outros será verdade? Porque de tantas comunicações e mensagens que nós recebemos, muitas delas, muitas vezes, de cunho religioso, de cunho espírita. Mas sempre que nós perguntamos para a pessoa o que você tem a passar para nós, qual foi o autor dessa mensagem? Só para nós registrarmos. Eu não sei. Eu recebi, mas eu não sei. E é interessante, porque eu digo, puxa, eu pesquisei tanto e ainda não consegui ver o teor dessa mensagem. Será que ela é efetivamente do autor espiritual a qual está sendo denominada? Ou como tendo sido aferida está sendo dita que é de sua autoria? Porque às vezes não é. E às vezes ela está fora de contexto, fora de colocação, ou é trabalhada, ajustada àquilo que a pessoa quer passar, e se torna algo bastante perigoso divulgar mensagens dessa natureza, porque tudo que é colocado fora do contexto pode tirar o entendimento geral da situação e pode ser algo muito prejudicial. É uma divulgação de algo que não sabemos se é verdade. Então vejam, esse é um grande exemplo para todos nós, receber boas mensagens. Nós ficamos muito felizes quando recebemos de nossa amiga e irmã Cileia aqui presente, né? Mensagens tão confortadoras, que trazem mensagens de beleza, de elevação. Então lemos aquela mensagem, fazemos reflexão para o dia, dizemos: que mensagem maravilhosa, vou tentar viver o meu dia de acordo com essa mensagem. Então é algo que nos eleva, porque é a divulgação de algo bom, de belo, de profundo em nossas vidas. Então fica a nossa primeira reflexão nessa manhã, o grande cuidado que nós temos que ter com tudo aquilo que nós divulgamos. Então que a nossa fala possa sempre se espelhar, e é por isso que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia, porque Ele veio para que nós nos exemplifiquemos nele, nas suas posturas, nas suas falas, nos seus entendimentos. Claro que dentro de tudo que for possível ao nosso processo evolutivo em que nós nos encontramos. Mas procuremos estender o bem, não só através da fala, mas também por intermédio de tudo que nós estamos escutando. Tudo que nós escutarmos, também passarmos pelo crivo, e ao escutar alguma coisa, também pensar qual a finalidade, qual a utilidade disso em nossas vidas. Escutar aquilo que é bom. Nós podemos tantas vezes fazer a seleção
das coisas que nós escutamos, nós podemos escolher os programas que são transmitidos, as mensagens que são passadas. Não precisamos conviver com coisas que não sejam altruístas e elevadas em nossas vidas. Podemos fazer a seleção. Devemos fazer a seleção de acordo com a utilização do órgão da visão, que é um dos mais importantes, porque os olhos materiais são os olhos do Espírito durante a nossa encarnação. Então aproveitemos ao máximo e o melhor aquilo que nós estamos vendo. E dentro de não valorizar o mal, procurar não ver o mal, procurar ver coisas boas em todas as situações, porque todas as pessoas têm situações boas dentro de si, mas se os nossos olhos forem bons, nós poderemos ver coisas boas, mas se os nossos olhos não forem bons, nós iremos ver o defeito, iremos ver a situação crítica, degradante muitas vezes em cada fato. Então são essas situações que nós podemos sempre, devemos fazer as escolhas. O que eu estou vendo? Deixe-me ver o que é bom, porque tem tanta coisa bela nesse mundo. A magnanimidade do Pai Criador nos proporciona espetáculos dos mais extraordinários. É preciso parar ao final de tarde, quando tiver aquele fim de tarde, o sol se pondo e faz as paisagens mais lindas no céu, no poente. São momentos de grande beleza. Árvores, flores, plantas têm algo de sublime, porque são obras da criação. Os pássaros, os animais, as pessoas, todas têm coisas boas em si. Só que precisamos adestrar os nossos olhos para que, agindo no campo do bem, não valorizando o mal, fecharmos os olhos diante daquelas situações que não são boas em que nós estamos vendo em nosso irmão. Se pudermos, ajudemos sempre. Falando com o companheiro, com o irmão, com a irmã, em particular, conforme nos foi ensinado por Jesus, para ajudá-lo no seu processo de elevação, de seu erguimento, registrando com muito amor as situações, se as ocasiões assim nos permitirem. Mas se não nos permitirem, deixemos de lado aquelas coisas equivocadas, porque nós também as temos, e muitas. Muitas vezes reparamos no cisco que está no olho do nosso irmão, quando muitas vezes temos traves verdadeiras em nossos olhos. Mas então comecemos a adestrar os nossos olhos para ver as coisas boas que todos têm, que todos possuem. O lado bom de cada situação. E mesmo diante das dificuldades, lembremos-nos sempre, se essa situação difícil, se essa pessoa complicada foi colocada em nosso caminho, é porque tem uma finalidade justa para isso. Porque o Pai, sendo soberanamente justo, bom e misericordioso, não colocaria em nossa vida, em nosso caminho, em nosso contato, uma pessoa difícil ou uma situação também difícil, que não tivesse um motivo justo em nossa existência. Então comecemos a olhar essas situações como oportunidades benditas, para que nós possamos agir no campo do bem, no campo do belo, no campo do justo, aprendendo com a necessidade, aprendendo com a dificuldade, porque isso nos engrandece. O que é ruim, nós fechamos os olhos e procuramos avivar para as coisas boas, para as boas qualidades da vida. Só relembrando uma passagem de Jesus de grande significação, quando ele caminha com seus discípulos e apóstolos, e de repente um cheiro muito forte, um odor, invade as suas narinas, e todos eles fazem expressões de desagrado, e vão perceber que logo ali adiante havia um animal, um cachorro que estava morto, já em adiantado estado de decomposição. Uma cena muito ruim de se visualizar, mas o Mestre, que aproveitava todos os momentos, mesmo as situações mais difíceis, para trazer grandes ensinamentos, olha aquela cena e diz: vejam que belos dentes possuía esse animal.
Vejamos o exemplo do Mestre Jesus em nossas vidas, numa situação das mais difíceis, uma decomposição orgânica, um cheiro muito forte, um mal-estar intenso, e ele olha e diz: que belos dentes tinha esse animal. É o exemplo de ver o bem, o belo, em situações mesmo das mais adversas. O exemplo é sublime para todos nós. Então possamos que os nossos gestos sejam de bondade, sejam de amor, que as nossas atitudes, que as nossas posturas possam sempre se revestir dessas situações de ajuda, de amparo, de socorro e de valorização do bem sob todos os aspectos e em todas as situações. Um momento importante em nossas vidas é quando nós nos distanciamos ou, em qualquer momento, começamos a nos desconectar da fonte maior que nos criou e estabeleceu uma lei justa, soberanamente justa, sábia em nossas vidas. É interessante então analisarmos a questão de O Livro dos Espíritos, que nós vamos ver na parte terceira das leis morais, no capítulo 1 da lei divina ou lei natural, e no subitem intitulado O Bem e o Mal. A questão 629 é muito interessante. Vejamos a pergunta, como ela é bem fundamentada. Que definição se pode dar de moral? Ao analisarmos essa obra magnífica, o Livro dos Espíritos, que vem sob a forma de perguntas e respostas, analisemos sempre em profundidade, inicialmente a pergunta. Porque a pergunta, sendo uma pergunta inteligente e bem formulada, ela vai também proporcionar uma resposta dentro das mesmas proporções. Então, qual a definição que se pode dar de moral? E vejamos a resposta da espiritualidade maior. Moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Qual a definição de moral? A espiritualidade superior vai nos dizer: moral é a regra de bem proceder. Isso é, de distinguir o bem do mal. Ela funda-se na lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre as leis de Deus. A resposta é tão sucinta, mas é tão profunda. Moral é a regra de bem proceder. Isso é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na lei de Deus, e o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. O codificador faz uma segunda pergunta subsequente para consolidar o entendimento. Como se pode distinguir o bem do mal? Na questão 630 do Livro dos Espíritos. Como se pode fazer a distinção então do que é o bem e do que é o mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, consequentemente, é tudo que lhe é contrário. Fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Nos parece tão simples. O direcionamento é tão profundo e parece tão simples, mas precisa ter a nossa perfeita compreensão e entendimento. O bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo aquilo que lhe é contrário. Fazer o bem é atuar de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir a lei de Deus. E na questão 631, ainda de O Livro dos Espíritos, 621, perdoe-nos o equívoco, é feita uma pergunta fundamental: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: na consciência. Ou seja, quando o Espírito foi criado, a lei de Deus foi esculpida, escrita, implantada na consciência. Ela está em nós. Por isso é que, em todos os momentos de nossa vida, se nós pararmos diante de qualquer situação e perguntarmos sinceramente a nós mesmos: isto é certo ou isso é errado? Isso é correto ou não? Isso é justo ou é injusto?
Isso é bom ou é mal? Isso é atuar no campo do bem ou, a contrário senso, pode proporcionar qualquer tipo de mal a qualquer pessoa? E se nós nos perguntarmos, a resposta virá, mas consciencialmente. E é por isso que a doutrina espírita vem até nós, para despertar a nossa consciência para essas realidades maiores, e nos chama a implantar o reino de Deus em nossos corações pela prática do bem, porque o bem, quando vai se conectar ao coração, quando se conecta com o intelecto, com a consciência, nos permitirá a perfeita compreensão e entendimento da lei divina. E aí nós não erraremos, porque agiremos de acordo com a lei divina. Não podemos, para tanto, nunca nos desconectarmos da fonte que nos criou e da fonte que nos mantém. Precisamos sempre estar em contato direto e constante com a divindade, com Deus, para buscar o fortalecimento. Jesus, o Espírito puro que veio ao mundo, estava constantemente em contato e em comunhão com Deus, nosso Pai. Nos chamou a atenção quando lemos uma vez um artigo na revista Reformador, que é de publicação da Federação Espírita Brasileira. Lá no finalzinho já da revista tinha um artigo interessante, quando dizia que quando Martinho Lutero, no ano de 1517, depois de haver afixado as 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, depois daquela situação implantando então a reforma religiosa no mundo, passou, como é natural, por momentos de grande dor, de grande sofrimento, de muitas perseguições, injúrias, calúnias, e aquilo foi proporcionando que ele ficasse em situações de tristeza, de angústia e de desânimo muitas vezes. Mas sempre ao lado de um grande homem, sempre existirá igualmente uma grande mulher. Nós fazemos uma comparação com o codificador, que também foi um grande reformador, que também passou por momentos de angústia, injúrias, de calúnias e sofrimentos, mas a seu lado estava uma grande mulher, Amélie Gabrielle Baudet, que estava ali ao seu lado para sustentar, para amparar, para dar o apoio quando necessário. E isso é importante entre nós, um apoiar o outro, um incentivar o outro, um sustentar o outro. Mas Martinho Lutero também tinha Catarina von Bora, a sua esposa, uma mulher extraordinária. E vendo o marido assim tão angustiado, tão triste, um dia veste-se totalmente de negro, um luto fechado, e aparece para ele na manhã dessa forma. E ele olha para ela então e diz: mulher, o que aconteceu? Quem morreu? Porque quando alguém se vestia daquela forma, em luto fechado, é porque alguém havia morrido. E quanto mais fechado, quanto mais intenso fosse o luto, mais próxima era a pessoa, mais afetividade devotava-se a ela. E ele pergunta: quem morreu? Ela diz: alguém muito importante em nossa vida morreu. Mas quem, mulher? Nós o conhecemos? Com certeza, muito. Mas quem foi, mulher? Quem foi que morreu? Ela diz: Deus. Deus morreu. E ele então dá um grande susto, recebe um grande impacto e diz: mulher, o que tu estás me dizendo? Como assim? Por que dizes isso? Mas não sou eu que estou dizendo isso, é tu que está dizendo. Porque tu foi o homem de maior fé que eu conheci até hoje. Tu és o paladino da fé, da salvação pela fé, que propaga, que vive a fé. E hoje tu estás consternado, está triste, está abatido. Então, provavelmente Deus deve ter morrido para ti, que eu estou aqui em solidariedade, comungando contigo essa dor. Ele para, entende a lição e o ensinamento de sua mulher, abraça carinhosamente e diz: muito obrigado pelo ensinamento precioso que tu me proporcionas. Pode tirar essa roupa, porque Deus está vivo, mais do que nunca em meu coração. E a fé que me mantém, que me sustém, estará mais do que nunca vibrante no meu ser. Continua a sua atividade dessa forma. Então nós não podemos nunca nos afastar de Deus,
porque é Deus que mantém essa chama viva em nós. É Deus que nos fortalece diante de todos os momentos, de todas as dificuldades. Então, pensemos que mesmo nos momentos mais difíceis, das maiores dores, dos maiores sofrimentos, não desconectemos de Deus. Mantenhamos-nos unidos a Ele pela oração, pela prece, mas acima de tudo pela comunhão constante de pensamento e de sentimento com o Pai Maior. Esse é o caminho para a edificação do reino de Deus em nós. Mas para o caminho possa se edificar, nós precisamos trabalhar e agir pelo bem sempre. Não valorizar o mal, não propagar o mal, não divulgar o mal em nenhuma condição, sob nenhuma hipótese. O mal é momentâneo, é passageiro aqui na terra, mas o bem é imperecível, é perene, é verdadeiro porque é absoluto e irá se estabelecer. Mas para que isso possa ocorrer, nós somos os intermediários, nós somos os veículos e os mensageiros da mensagem do Cristo. Precisamos então viver o bem. Precisamos então viver tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é belo, e só valorizar, só enxergar, só escutar, só falar, só propagar, só agir, só nos mantermos em qualquer situação no campo do bem. Contrariamente, relegando o mal, porque um dia todos aqueles que são maus, todos aqueles que vivem equivocadamente, que envergam a túnica do mal, como falou Jesus ao apóstolo Tadeu, um dia todos eles envergarão a túnica da redenção. E um dia todos eles envergarão a túnica do bem. Possamos atuar e agir então nesse processo, para que o progresso possa se instalar, agindo sempre no campo do bem, em todos os sentidos e sobre todos os aspectos. Para encerrar as nossas reflexões, já que o horário nos convida, nós queremos só relembrar uma missionária aqui na terra, a dona Judite Junqueira Vilela. Uma missionária, trabalhou sempre atuando em prol das pessoas, divulgando a mensagem de Jesus dentro das lides dos nossos irmãos da Igreja Católica. E essa pessoa então maravilhosa, a dona Judite Junqueira Vilela, fazia pequenos versos para levar junto com as atividades que ela desenvolvia, versos simples, mas de profundidade. Na década de 70, um desses versos, simples na forma, mas profundos no conteúdo, foi musicado. E é uma das canções, das músicas que nós hoje ouvimos em nossos dias. E é tão simples, mas é tão bonita, é tão profunda. Então, intitula-se Um Pouco de Perfume. E ela nos diz: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador e faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela, porém, aos olhos de Deus, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Que nossas mãos possam oferecer rosas, possam oferecer o bem, possam oferecer o amor, o amparo, o socorro, a ajuda em todos os momentos. Assim estaremos implantando o reino de Deus em nossos corações e ajudando o mundo a evoluir por intermédio da evolução e do desenvolvimento dos nossos irmãos. Muito obrigado a todos pela presença, pela atenção. Muito obrigado mais uma vez à casa pelo convite, que sempre nos honra. E é uma alegria estar aqui com os nossos amigos e irmãos do coração. Um bom domingo a todos, muita luz, muita paz. Que Deus nos abençoe a todos.